Quero saudar a todos os irmãos que acompanham mais um vídeo aqui do nosso canal. Finalmente chegou a nossa semana de oração profética. Aproveite esta semana, meu irmão, para buscar o Espírito Santo na sua vida pessoal. Aproveite esta semana para se reconciliar com Deus. Estamos aqui para suplicar a tão esperada chuva seródia sobre a vida de cada um de nós. Nós olhamos muitas vezes para a chuva seródia como um evento para um futuro. Mas é nosso privilégio termos hoje. O Espírito Santo está preparado para conceder esse grandioso dom à sua Santa Igreja. Então aproveite, meu irmão, se reconcilie com Deus. Ao longo desta semana nós vamos orar muito juntos aqui. Você pode deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós iremos ler, iremos orar juntos, uns pelos outros. Isso é muito importante para o tempo em que vivemos. Vamos orar para podermos começar com o primeiro tema desta semana. Querido Deus, querido Pai, o louvamos pelo doce privilégio de estarmos aqui para aprender a sua palavra. Ao abrirmos, que o Santo Espírito seja derramado sobre a vida de cada um de nós, que possamos, Pai, através desta semana, sermos batizados, ungidos, para proclamarmos, Senhor, a última mensagem para este mundo. Seja louvado o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Quero voltar a saudar todos os irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos também que nos acompanham aqui no nosso estúdio, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje. E o título para o nosso primeiro tema é A Última Geração na Terra. O que fazes aqui? Você acredita, meu irmão, que nós somos a última geração na Terra? Vocês acreditam? Amém? Seja louvado Deus. Somos a última geração, com toda a certeza. A geração que vai passar pelo tempo de angústia qual nunca houve. A geração que vai passar pelo derramamento do Espírito Santo, vai dar o último clamor. A geração que, acima de tudo, verá Cristo voltando nas nuvens de glória. Amém? E eu faço uma pergunta. Por que Deus permitiu que você nascesse neste tempo, meu irmão? Por que Deus não permitiu que você vivesse lá na Idade Média ou no tempo de Israel? Quem sabe no tempo de Abraão, Sodoma e Gomorra? Deus permitiu que você vivesse neste século para contemplar as coisas que estamos contemplando agora, para ver estes sinais. Meu irmão, das duas uma. Ou você está vivendo neste tempo para ser uma bandeira vitoriosa no exército de Cristo, ou você está vivendo nesse tempo, meu irmão, infelizmente, como palha para virar cinza por toda a eternidade. Você que escolhe. No final das contas, você que decide de que lado quer estar. Mas eu tenho certeza que você está acompanhando esta semana porque deseja ser uma bandeira vitoriosa no exército de Cristo. O que é que você faz aqui, meu irmão? Qual é o seu propósito em estar aqui? Por que Deus o permitiu que você vivesse neste tempo? Há sempre um texto do Espírito de Profecia que eu gosto de ler sempre nas minhas pregações. Veja comigo. Ellen White, no livro Eventos Finais, página 11. O tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Está isso claro, irmãos? Todas as pessoas acreditam que estamos vivendo num momento crucial. Então não somos nós, adventistas simplesmente, que acreditamos que estamos vivendo nos últimos tempos. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, estão olhando para os fenômenos que estão sucedendo agora. E continua o texto. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas existentes entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Então as pessoas sabem que aquilo que está acontecendo agora, a Covid-19, a crise climática, vários outros eventos que estão acontecendo de uma forma rápida, veremos ainda nesta palestra, apontam para algo de grande importância, meus irmãos. Todo mundo sabe que eventos decisivos estão diante de nós. Quais são esses eventos decisivos? Nós sabemos muito bem, é a volta de Jesus.
Mas o mundo não sabe disso. O mundo olha simplesmente para o colapso climático e não vê mais solução. Mas Deus tem uma solução, meus irmãos. Vimos a Covid-19, a crise financeira, a crise econômica. Vimos também grandes movimentos, meus irmãos, das mudanças climáticas. As pessoas sabem que algo grande e decisivo está para acontecer. Que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Mais um texto. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. As calamidades em terra e mar. Estamos vendo agora, meus irmãos, em várias partes do mundo, calamidades, coisas que acontecem ao mesmo tempo. Essas não são coisas normais. Não vai me dizer, meu irmão, que essas são coisas normais. Veremos ainda nesta palestra. As pessoas estão observando isso. As forças do mal estão se unindo, estão se arregimentando para a última grande crise. E o povo de Deus está se unindo? O povo de Deus está se preparando para esse tempo? Irmãos, nós precisamos dar uma resposta poderosa aos movimentos que estão acontecendo lá fora. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo, a fim de darmos uma resposta poderosa a esses movimentos todos. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças, meus irmãos, estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Os eventos finais serão rápidos. Para você que diz, não, a volta de Jesus não é para tão já. Jesus virá daqui a uns 200, 400 anos. Engana-se, meu irmão. Os eventos finais serão rápidos. Enquanto você aí descansa na sombra da bananeira, achando que Cristo não virá logo, os eventos vão acontecer e pegarão você desprevenido. É momento de buscar a Deus, é momento de buscar o Espírito Santo, a fim de estar pronto para esse tempo. Ela diz, não temos tempo a perder. Não há tempo a perder, meus irmãos. Não há tempo a perder com as fofocas. Não há tempo a perder com as novelas. Não há tempo a perder com o futebol, que é um grande ídolo de muitos adventistas no mundo, infelizmente. Não há tempo a perder. É tempo de preparo agora, meus irmãos. É tempo de darmos o último clamor. E Deus está buscando homens, jovens, que sejam fiéis ao dever, que tenham um único objetivo em suas vidas, que é abreviar a volta de Cristo. Nós, meus irmãos, somos semelhantes às virgens. Jesus Cristo contou essa parábola em Mateus capítulo 25. E é interessante que virgens, em profecia, mulher virgem representa a igreja pura de Deus, diferente da mulher apóstata lá em Apocalipse 17. Representa o povo de Deus, que conhece os mandamentos de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem um espírito de profecia. Está falando da igreja de Deus. Jesus diz que 5 delas eram prudentes, porque tinham o azeite suficiente para a longa demora do noivo. Mas 5 também eram insensatas. Não estavam se preparando, nem tinham o azeite necessário para a longa demora. Irmãos, de que lado você está aqui? Do lado das virgens que têm o azeite, e o azeite representa o Espírito Santo. Ou das virgens que estão aí dormindo, despreocupadas, descansando na falsa ideia de que Cristo vai demorar a voltar. Nós conhecemos muito bem essa história. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações, perturbação que não cessará até que Jesus venha. Irmãos, as coisas que nós estamos vendo agora, a Covid-19, não vai passar assim totalmente até que Jesus venha. A crise climática que está começando agora, que muita gente diz que não, isso vai passar, voltaremos ao normal, tudo vai ficar bem. Essas coisas não vão passar até que Jesus venha. Então, nós estamos a encontrar agora muitos eventos que todos vão culminar na volta de Jesus. Essas coisas não cessarão até que Jesus venha. A nossa maior esperança, a volta de Jesus, é que vai resolver todos os problemas da humanidade, meus irmãos. Devíamos estar focados nisso. Devíamos manter nossa atenção, buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Porque essas coisas da terra vão passar.
Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos com guerras e derramamento de sangue. Estamos vendo agora? Fogo, inundações, guerras, derramamento de sangue. Meus irmãos, estamos vivendo nesse tempo. Deus sempre avisou dos juízos que sobreviriam ao mundo. E todos aqueles que, ouvindo os conselhos de Deus, obedeciam, foram salvos desses desastres. Deus falou para Noé: em 120 anos eu trarei um dilúvio sobre a terra. Noé preparou a sua família. Noé pregou o evangelho. Muitos não ouviram, não aceitaram Noé. Quando o dilúvio chegou, Noé, que estava preparado, entrou na arca e foi salvo. Deus avisou para Abraão e também para Ló, através dos 2 anjos, que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Ló preparou sua família, preparou sua vida e saiu da cidade. Ele foi salvo da destruição. Jesus também falou para os seus discípulos: quando virem Jerusalém cercada pelos exércitos romanos, saiam da cidade porque a destruição é iminente. Os discípulos que estiveram atentos ao aviso de Cristo, quando chegou aquele momento, saíram da cidade. E aqueles que não acataram o conselho de Cristo pereceram quando a cidade foi destruída. Irmão, está claro, Deus ele sempre avisa dos juízos e todos aqueles que se preparam sempre escapam aos juízos de Deus. Veja o que diz aqui. Em rápida sucessão, os juízos de Deus seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Agora eu quero que vocês sublinhem essas palavras aqui. Fogo, sublinha aí, escreva aí se for possível. Fogo, inundações e terremotos e guerras. Estamos vendo isso acontecendo agora? Vejamos, irmãos, notícias. Incêndio na Califórnia ativo há 2 semanas. Esse é de 2 de setembro de 2021. Não são coisas de 2005, meus irmãos. São coisas recentes. Estão acontecendo nos nossos dias. Eventos combinados. Deus quer nos dizer alguma coisa com isso, irmãos. Vemos aqui casas sendo queimadas, florestas queimadas. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Na história dos Estados Unidos da América, meus irmãos. São coisas novas. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar e romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. O fim está perto, a graça está a terminar. Perceberam, irmãos, que essas coisas que estão acontecendo agora mostram que o fim está perto, que a graça está a terminar, que Jesus brevemente vai sair do lugar santíssimo. E aquele que está salvo, continue salvo. Aquele que é imundo, continue imundo. Deus está nos despertando, meus irmãos. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, que ele permite muitas vezes que Satanás traga muita coisa a este mundo, tudo isso para despertar a sua consciência. Deus ama você. Ele não quer que você se perca. Vemos aqui notícias. Chuva forte provoca queda de árvores e inundações em Braga. Chuvas históricas deixam dezenas de mortos no nordeste dos Estados Unidos da América. Chuvas torrenciais inundam várias regiões da Espanha. 2 pessoas morrem afogadas. Chuva forte provoca mais de 120 inundações no Alentejo. Irmãos, essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. São eventos de agosto até outubro deste ano 2021. Aqui está. Que coisa triste está acontecendo com o mundo, meus irmãos. Deus está alertando para nós que a graça está a terminar. Busquemos ao Senhor com mais fervor. Preguemos esta mensagem, porque não há mais tempo a perder. Terremoto na província de Sichuan, na China, deixa mortos. Forte terremoto atinge o norte da Argentina. Eu pedi que vocês sublinhassem aquelas palavras que lemos no texto de Ellen White. Fogo, acabamos de ver notícias sobre fogo. Terremoto, estamos vendo agora notícias de terremoto. Inundações, vimos notícias de inundações. Guerras, está tudo acontecendo, meus irmãos. Outras notícias. Forte terremoto atinge o Irã. Forte terremoto atinge o centro do México. Terremoto de magnitude 4.4 estremece a área de Los Angeles. Terremoto de magnitude 4.8 atinge cidades do interior do Amazonas. Queridos irmãos, as coisas estão acontecendo. Os eventos finais serão rápidos. Jesus falou que todas estas coisas, veja só, em Mateus 24, verso 8,
Mas todas estas coisas são o quê? O princípio das dores. Então ainda vê mais. São o princípio das dores. Então, se isso é o princípio das dores, então haverão ainda as dores. E quais são as dores? No verso 9, que é o verso seguinte aqui, Jesus diz: então, aonde vos perseguir, vos matarão, vos odiarão por causa do meu nome. Percebe? Estas coisas que estão acontecendo agora, esses sinais, esses eventos naturais, mostram que alguma coisa está a acontecer. E Ellen White também diz: as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. Deus está chamando a nossa atenção, mas aqueles que preferem dizer que tudo isso vai passar, que tudo isso é uma simples coincidência, essas pessoas, infelizmente, não verão os avisos de Deus e não vão poder se preparar, meus irmãos. Eu estou aqui abrindo o meu coração para si. Chegou o momento de ver Jesus. E Deus está fazendo de tudo para despertar a sua consciência. É tempo de preparo. As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios mais suntuosos como um sopro de fogo do céu. Percebeu? Como um sopro de fogo do céu. Esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si? É a pergunta. As coisas que estão acontecendo não farão com que você, ou adventista morno, caia em si? Não farão com que você, que ainda está apegado às pornografias, caia em si, dobre o seu joelho em arrependimento diante de Deus? Esses sinais não farão com que você, adventista, mais ou menos, que brinca com o pecado esperando que lá no final do tempo Deus, com uma varinha mágica, transforme o seu caráter, não farão com que você tome uma decisão agora, ao lado da verdade, ao lado de Cristo? Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais Ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Deus está usando, Deus está permitindo que essas coisas aconteçam para que você possa sentir o perigo e voltar aos braços do Senhor. Não há mais tempo a perder. É tempo de prepararmos nossa família, prepararmos nossa vida e juntos como igreja, clamarmos pelo poder do Espírito Santo, mudarmos a nossa maneira de viver e de enxergar as coisas. É esse tempo, meus irmãos. Havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender estas coisas. Ela fala sobre os jovens. E dou graças a Deus porque ainda sou jovem. Está falando para mim também. Você, jovem, conhece as razões da sua fé? Ela está dizendo que os jovens devem conhecer estas coisas, devem saber as profecias bíblicas. E olhando para a juventude adventista hoje, eu vejo uma juventude que está mais preocupada com o mundo. Uma juventude que está mais preocupada com as redes sociais. Facebook, WhatsApp, Instagram e várias outras, que são boas, mas ocupam muito a nossa mente e não temos tempo para mais nada, nem para estar com Cristo. Não é mais tempo para fazer isso, jovens. Não é mais tempo para brincarmos com o pecado, brincarmos com as coisas do mundo. É tempo para estudarmos a Bíblia, porque nós vamos comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade a Deus. E se a nossa experiência com Cristo é fraca, se o nosso conhecimento da Bíblia é muito superficial, o que será de nós? Isso é algo para você refletir. Você realmente quer que Cristo volte? Essa talvez seria a pergunta mais importante da sua vida. Você realmente quer que Cristo volte? Porque muita gente diz assim, eu quero que Jesus volte, mas não venha tão logo. Porque eu estou terminando a minha faculdade, daqui a pouco eu vou me graduar, vou ter o meu emprego, vou ganhar muito bem, vou construir a casa dos meus sonhos, vou me casar com a mulher dos meus sonhos, vou ter o meu carro, enfim,
Vou realizar todos os meus sonhos. Depois Jesus pode voltar. Muita gente não quer que Jesus volte agora, antes de realizar os seus sonhos. Mas eu digo, meu irmão, desde o momento que você adia em seu coração a volta de Jesus para um futuro distante, está faltando amor a Jesus. Se você tem medo da volta de Jesus, você não quer que ele venha, alguma coisa não está bem consigo. Porque é igual a sua namorada. A sua namorada, por exemplo, está estudando lá na Europa, você está no Brasil ou na África. Você liga, amor, quando é que você voltará? Daqui a uns 3 anos. Tudo isso, eu quero te ver hoje porque a saudade é grande. Agora, se você me diz que não quer que Jesus volte agora, alguma coisa não está bem consigo. Você não ama Jesus. Você entende, meu irmão? Você precisa de um relacionamento mais íntimo com ele para poder anelar que ele volte. A irmã White, certa vez, teve uma conversa com um irmão que tinha esse sentimento. Infelizmente. Vejamos a conversa. Eu vou ler aqui. E cada um busque refletir. Não será sua própria experiência esta? Um irmão me disse, irmão White, acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? E a irmã White respondeu, que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, 4 ou 10 anos? Ora, disse ele, penso que, em alguns aspectos, eu agiria de modo diferente do que faço agora, se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. O que o irmão faria? Perguntou a irmã White. Ora, eu venderia a minha propriedade, começaria a examinar a palavra de Deus, procuraria divertir as pessoas e levá-las a se prepararem para a sua vinda e suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com ele. Então perguntou a irmã White, se soubesse que o Senhor não viria dentro de 20 anos, viveria de maneira diferente? Ele respondeu, penso que sim. Triste. Se Cristo viesse dentro de 5 anos, eu venderia a minha casa, eu começaria a pregar o Evangelho, eu me envolveria nas atividades da igreja, eu oraria mais e estudava a palavra. Mas, já que Cristo não virá tão cedo, eu vou me divertir com as coisas do mundo. Assim que ele estiver próximo, eu vou me converter. Engano fatal, meus irmãos. Isso é egoísmo. Querer estar no céu sem um relacionamento com Cristo é egoísmo. E egoísmo não vai ter lugar no céu. Você precisa amar a Jesus, meu irmão, para anelar que ele venha logo. Como podemos estar preparados para a volta de Jesus? Como é que podemos estar preparados para os eventos que estão para acontecer? Devemos ser virgens preparadas. Eu não quero falar agora sobre as virgens despreparadas, porque isso não nos interessa, nós não queremos ser como elas. Quero falar agora das virgens prudentes. Como é que nós podemos ser virgens prudentes a fim de recebermos o nosso Rei Jesus em glória e majestade, de pé, prontos para subir com ele por toda a eternidade? Primeiro, uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração como Daniel. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava no seu quarto, clamava pelo poder de Deus. Por isso que Daniel foi capaz de entregar sua vida. Rei, eu nunca vou adorar assim. Lance-me na cova dos leões. Porque Daniel tinha uma vida de oração. Sem vida de oração, meus irmãos, nós não teremos poder do Espírito Santo. Outro ponto, devemos estar firmados em Cristo. Ir à igreja não significa nada. Há muitas pessoas que vão à igreja, mas que não estão firmados em Cristo. Vejamos esta declaração. Podemos deixar muitos hábitos maus. Podemos, por tempos, separar-nos de Satanás. Mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem um conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamos-nos à mercê do inimigo e havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Você pode abandonar vários pecados que você conhece e achar que agora está firme. Mas desde o momento que você abandona Cristo, o inimigo vai te atacar e você voltará atrás. Jesus contou uma parábola. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando um outro abrigo, mas não encontra. E observa a sua antiga casa, vê que ela está varrida, ornamentada. E volta para lá. E o último estado daquele homem será pior do que o primeiro. Se você não tiver uma comunhão com Cristo, em oração, momento a momento, você será vencido. Eu serei vencido também. É o momento de estarmos firmados em Cristo, um relacionamento verdadeiro, mais puro, nos consagrarmos
de verdade a Cristo. Outro ponto, moldados pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o que vamos fazer? Mas sabe que muitas vezes nós afugentamos o Espírito Santo sobre nós? O Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. Ele é o Consolador. Ao invés de ficarmos discutindo, o Espírito Santo é uma pessoa ou não, o Espírito Santo, meus irmãos, é uma pessoa, é um ser que vem para transformar a sua vida e te levar para compreender a palavra, te levar a uma profunda convicção de que você precisa de Cristo. Vejamos esta declaração. Caso seja permitido que se introduza aí o mundanismo, se não temos desejo de orar, nem desejo de comungar com aquele que é a fonte de força e sabedoria, o Espírito não habita em nós. O Espírito Santo não pode habitar no coração de um jovem que insiste em assistir pornografias. Será que o Espírito Santo fica aí ao seu lado, batendo palmas? Uau, esse jovem está fazendo aquilo que eu gosto? Não. O Espírito Santo não pode habitar na vida de um adventista que vive assistindo novelas. Será que o Espírito Santo fica aí ao seu lado, batendo palmas? O meu filho está assistindo cenas de sexo, cenas de traição, cenas de violência. Será que o Espírito Santo faz isso? Não. Irmãos, isso é tão sério que se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, o que vamos fazer? Isso é um alerta para nós. Outro ponto, entesourar as Escrituras na memória. Os valdenses, um povo fantástico, que tinha a Bíblia em decor. Eles decoravam todo o Novo Testamento. Não estou dizendo para fazermos isso. Simplesmente dizendo o seguinte: hoje nós temos os maiores privilégios do que nunca. Temos a Bíblia impressa em várias versões. Temos Bíblia nos nossos celulares, nos computadores, na internet a qualquer momento. Mas nós somos analfabetos da Bíblia. Não conhecemos a Bíblia. Não temos nenhuma única promessa de Cristo na nossa mente. É tempo agora de nós decorarmos algumas promessas valiosas de Cristo na nossa vida. Em todos os momentos da vida, quando a tentação nos bater, nós dissermos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós dissermos: eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Se nós tivermos vida espiritual em nós, se nós tivermos a Bíblia em nosso coração, o homem pode tirá-la de nós, mas continuará na nossa mente. Deus quer que o seu povo tenha a Bíblia em sua mente. Daqui a pouco, essas Bíblias que nós temos aqui não vão servir. Os nossos telefones não vão servir na perseguição. Como é que vamos fazer? Precisamos agora memorizar as promessas de Cristo. Como é que você está vivendo, meu irmão? Como é que você está vivendo? Se Cristo voltasse agora, fala sério, você seria salvo? Seria salvo? Sabe, irmão, ao longo desta semana nós vamos falar muito sobre as profecias. De eventos, irmãos, eventos que estão acontecendo de uma forma alarmante. Vamos fazer uma viagem incrível das profecias bíblicas. Mas enquanto a gente não tiver certeza da salvação hoje, todas essas coisas que iremos falar simplesmente vão nos trazer terror, horror. Porque olharemos que Cristo está voltando e nós não estamos preparados, ficaremos com medo. Mas se a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, se nós temos a certeza da salvação hoje, tudo que vamos falar aqui, todos os eventos, simplesmente nos farão dizer: amém. Louvado seja o Senhor, Ele está voltando. Porque estaremos preparados, estaremos ancorados em Cristo e a nossa promessa estará firme. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Escute bem agora. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Queridos irmãos, aqueles que passo a passo vão cedendo às exigências do mundo, em outras palavras, quando você tem que trabalhar no sábado, o seu patrão diz: você tem que vir trabalhar hoje porque temos que preencher um certo relatório. E você diz: Senhor, vai entender minha situação, eu tenho que trabalhar. Você vai lá, você está cedendo às exigências do mundo. Quando chegar aquele tempo da prova, será muito mais fácil você ceder, porque já está acostumado a fazer isso.
Quando você tem que fazer um exame da faculdade no sábado, o professor não quer saber disso. Você está cedendo às exigências do mundo. Deus quer jovens, homens e mulheres que não se compram, não se vendem. Irmãos, existem muitos testemunhos de pessoas que já venceram essa parte da sua vida. Testemunhos de pessoas que tinham que trabalhar no sábado, mas eles entregaram o caso ao Senhor e disseram: nós não vamos fazer isso. E Deus respondeu de uma forma poderosa. Pessoas que tinham que fazer exames da faculdade no sábado, entregaram o caso ao Senhor e disseram: nós não faremos isso, Senhor. Deus operou um grande milagre. Deus precisa de pessoas assim, que o conheçam de fato, que tenham uma experiência com Deus, como Daniel e seus 3 amigos que disseram: nós não vamos adorar essa imagem. Ainda que Deus não nos salve, nós não vamos adorar essa imagem. O tempo de angústia, a angústia a qual nunca houve, desde que houve nação, está precisamente sobre nós. E somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. É tempo de suplicar poder que vem de Cristo, suplicar poder, a fim de estarmos prontos para aquele tempo de crise terrível que nunca houve, meus irmãos. Na Idade Média, em que morreram mais de 150 milhões de cristãos, o tempo que vem será terrível, mais terrível do que aquilo que já aconteceu. E se a nossa experiência hoje é fraca com Deus, não teremos poder para resistir. Se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos nenhum interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem nenhuma atração para nós, podemos estar certos, irmãos, de que é vã a nossa esperança do céu. É vã a sua esperança, meu irmão? A sua esperança de estar com Cristo naquele reino glorioso, com os anjos, cantando, tocando harpas por toda a eternidade, vendo Cristo descendo em glória e majestade. É vã a sua esperança, meu irmão? Se você não tem nenhum desejo de orar, nenhum desejo de estudar a lição da escola sabatina, nenhum desejo de testemunhar, é vã a sua esperança para o céu. Não permita que isso aconteça, meu irmão. Abra o seu coração agora, queremos orar. Busque ao Senhor, entregue a parte da sua vida que você ainda está retendo. Diga: Senhor, eu estou me entregando por inteiro. Quero estar pronto, quero estar preparado para a sua volta. Entregue tudo, irmão. Você tem que entregar tudo agora ao Senhor. Você não pode servir a Ele 99% e 1% para Satanás, não. Ele já pegou 100%. Este é o momento, abra o seu coração, meus irmãos. Queremos orar. Você pode deixar aí também o seu pedido de oração nos comentários. Nós vamos orar por si também. Abra o seu coração e venha comigo para esta oração. Querido Deus, querido Pai, estamos aqui. Somos pecadores, Pai. Não temos nada em nós mesmos. Obrigado pelos eventos que estão acontecendo, que nos mostram que a sua vinda está próxima. Que nos mostram que não temos mais tempo aqui a perder. Enquanto nos deleitamos com uma vida de pecado, o Senhor está voltando. Mostra-nos, Senhor Deus, um caminho melhor. Estamos aqui entregando tudo nas suas mãos. Uma renovação do nosso caráter, a fim de sermos um testemunho vivo da sua existência, Pai. Abençoe todos os irmãos que estão acompanhando este primeiro tema desta semana de oração. Que cada um de nós saia reavivado, transformado pelo seu poder. Que haja uma nova experiência sobre nós. Que possamos dar o último clamor a um mundo desgovernado, a um mundo aparentemente desgovernado. Que o seu Santo Espírito nos batize, Senhor. Abençoa nossos líderes, pastores em todo o mundo. Dê os poder para continuar guiando as tuas ovelhas ao porto seguro. Dê força, Pai, a muitos teus filhos espalhados que não conhecem a verdade, que anseiam no coração receber as boas novas para este tempo. Use-nos, Senhor, como instrumentos seus para irmos e alcançarmos estas pessoas maravilhosas. Entregamos tudo nas tuas mãos. Toda esta semana, que seja uma bênção na vida de cada um de nós. Por amor de Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Nos veremos amanhã, onde vamos continuar com mais um tema aqui da nossa semana de oração. Vamos começar a abrir a nossa Bíblia.
Vamos ter uma viagem profética maravilhosa. E você vai compreender que aquilo que está acontecendo hoje não é brincadeira, não. É profético. Até amanhã.